Vamos lá. Então, mais uma vez, uma excelente noite para todos nós. Cumprimentar aí o Matheus, obrigado, Matheus, pelo carinho. Cumprimentar os amigos do GRESG, que mais uma vez nos dão a oportunidade de aqui estarmos hoje refletindo em torno dessa alma, né? Que, como dizíamos, uma alma tão querida para nós, a quem tanto devemos. E cumprimentando aí a Rosane, de fato, a oração muito bonita. Foi uma ótima maneira de iniciarmos essa palestra. O nosso tema é em torno do Chico. É uma vida de abnegação, é uma vida de trabalho, uma vida de muito testemunho. E aqui a gente poderia ficar passando os casos, né? A gente tem o Chico é uma das pessoas assim encarnadas, né? Uma das pessoas que passaram pela Terra que mais tem biografias a respeito, né? São centenas de obras de pessoas que conviveram com ele mais ou menos tempo e se sentiram tão impactadas pelo que viram, mas isso é uma coisa interessante, né? As pessoas não se impactam tão somente pelo que veem, mas muito mais do que pelo que sentem, né? E aí essas pessoas ficaram tão impactadas por aquilo que viram, mas sobretudo por aquilo que sentiram, que decidiram escrever a respeito. É como pensarmos, né? A pessoa não conseguiu ficar com aquilo só para ela. E aí nós temos inúmeras obras que não são de autoria do Chico, né? São obras feitas por pessoas que conviveram com ele. E inúmeros casos, né? Acho que a vida do Chico daria vários e vários filmes sem nenhuma repetição de enredo, de roteiro, porque de fato há inúmeros casos e cremos aqui uma boa parte deles conhecida, de forma que, para a gente falar do Chico hoje, nos tocou ao coração olhar para ele, né? Olhar para ele, alguns pontos assim que nos impactam profundamente, não só pela grandeza da alma ou pela grandeza da obra, não só pela participação extraordinária que ele teve, né? A gente sabe que funcionou como médium, né? E portanto, nessa posição, ele deixou que, vamos dizer assim, ele se diminuiu para que os espíritos pudessem escrever, né? E de fato, isso já é por si só algo digno de nota, algo que nos chama a atenção. Mas aqui dizemos olhar para ele no sentido de buscar ver no Chico a compreensão que ele alcançou da vida. Porque é muito difícil a gente vir aqui falar de abnegação, de uma vida de abnegação, uma vida de trabalho, uma vida de doação incessante. É muito difícil a gente falar disso com o único intuito de idolatria. É difícil, porque não é esse o propósito, né? A gente não quer olhar para o Chico e idolatrar o Chico. Então, qual seria um dos objetivos, né, da gente olhar tanto para esse espírito? É tentar tirar dali, dessa análise, dessa percepção, algo que possa falar ao nosso coração também,
E aqui é um momento da gente ter muito cuidado, porque a gente pode olhar para o Chico e estabelecer ele como padrão de conduta, e a partir disso a gente quase que perder a nossa essência mesmo, né? Para seguir um padrão de personalidade, um padrão de conduta que a gente viu nele. E talvez esse também não seja o objetivo. Porque o objetivo aqui não é copiar o Chico, né? Eu, pelo menos, não vejo assim, ou pelo menos não vejo mais assim. Porque copiar o Chico tem um problema grande, que é eu colocar ele como referência. E isso a gente não pode fazer. Né? Por mais carinho tenhamos, por mais admiração nutramos por ele, e devemos nutrir, né? Eu amo o Chico, assim, só de pensar no Chico eu sinto uma emoção diferente, mas eu não posso, a gente não pode fazer isso com ele. Né? Ele, ele não, vamos dizer assim, a gente não pode ser injusto com ele e colocar ele num lugar que é do Cristo. Né? Então qual que é o ponto? Porque se a gente olha para o Chico tentando copiar só as condutas do Chico, tudo bem, né? Pode tentar, é um caminho. Porém, a gente corre um risco muito grande de achar que o certo é o comportamento. E o comportamento, e não perceber que comportamento é resultado de uma construção interior. Então, Chico não se portou como portou por uma mera questão de comportamento. Há uma construção íntima em curso, a partir da qual se desdobram os comportamentos. E as atitudes, e as palavras, e as ações, né? Vamos dizer assim, o trabalho, de um modo geral, no mundo exterior. Bom, então, olhar para o Chico e tentar entender o que ele viu, como que ele entendeu a vida. Por quê? Porque se nós entendemos a vida como o Chico entendeu, eu acho que a gente abre uma portinha para que também nós cresçamos inspirados nele, né? E aí aqui a gente vê que o Chico é uma grande alma, porque eu não sei dizer, eu pelo menos não consigo afirmar uma pessoa que tenha compreendido a vida como o Chico compreendeu. Eu, assim, mas é porque me falta conhecimento mesmo, eu não consigo afirmar nenhum outro para qual eu olho e falo, não, compreendeu a vida como o Chico compreendeu. E acho que muito do que a gente viu no Chico nasce daí. Né? Então, eu busquei aqui algumas referências, e a gente vai compartilhar para as nossas reflexões. A primeira vem de uma conversa que o Chico teve. Vou dar uma boa noite para a esposa, né? Que chegou aí. Muito bom ter sua presença, meu bem. Obrigado. A primeira é uma referência que eu sempre cito, assim, porque me tocou muito, me chamou muita atenção, que foi uma conversa que o Elias Barbosa teve com o Chico. E o Elias Barbosa chegou muito animado para o Chico, dizendo assim, Chico, dentro de poucos meses vou ter o material para completar a minha nova obra. Chico Xavier, ele mesmo. E, e falou todo empolgado, né, assim, porque era mais uma biografia, né, era mais um trabalho trazendo aí a contribuição do Chico, falando do Chico, mas com esse título, né, Chico Xavier, ele mesmo. E aí o Chico chamou a atenção um pouco do Elis Barbosa, né, falou, o que é isso, meu cara? Não existe Chico Xavier, ele mesmo.
E aí acho que isso é impactante, né? Não existe Chico Xavier ele mesmo. Aí ele diz assim: se é que eu tenho que existir, será sempre Chico Xavier e Emmanuel. É por isso, provavelmente por isso, né, que a gente vê aqueles livros de entrevistas que foram publicados com o Chico, Chico Xavier barra Emmanuel. No livro Pinga Fogo, que é aquele programa Pinga, os dois programas, né, Pinga Fogo, foram transcritos, viraram livros. Melhor, virou um livro, se não me falha a memória, ou dois, né? Ali, nesse livro, a gente tem um relato que também, se não me falha a memória, está no livro chamado Na Era do Espírito. E tem uma carta do Chico para Herculano Pires, né? O Chico era muito amigo do Herculano, e aí o Chico escreveu sobre o Pinga Fogo. O Chico escreveu assim: eu quase não vi nada. O Emmanuel só deixou eu responder a pergunta do avião. Então, a gente nota, né, depois que você tem essa informação e você assiste o Pinga Fogo, o primeiro programa, no caso, você vai ver que tem uma diferença muito grande do Chico que conta o caso do avião e do Chico que responde, por exemplo, a pergunta do pastor, né, quando o pastor indaga qual é, como que a gente pode ver a reencarnação de Caim e Abel, né? Eles seriam a reencarnação de que espírito, né? Se eles são os primeiros a habitar o planeta Terra, o pastor faz uma pergunta assim. Aí quando você compara a resposta que o Chico dá, a maneira, né? Como o Chico dá a resposta para o pastor e como ele conta o caso do avião, você nota que, é claro, né? Um momento é mais descontração, o outro é mais sério, mas o Chico fala, né, numa carta a Herculano, fala, olha, eu só consegui assistir o programa na reprise em Uberaba, porque o Emmanuel só se afastou de mim, né, no momento da pergunta do avião. Então, a gente brinca, né, fala, ó, se você quiser ouvir uma psicofonia do Emmanuel, só se assistir o Pinga Fogo, ali está o benfeitor a responder através do Chico, né? E aí, então, estou dizendo isso porque a clareza que o Chico tinha de que ele não fez sozinho. Isso é muito importante. Muito importante. A clareza, a noção que o Chico tinha de que ele não fez sozinho. Isso é importante porque talvez um ponto muito fácil de a gente cair é achar que a gente está autossuficiente, né? É nos acharmos competentes, é nos acharmos, vamos dizer assim, totalmente capacitados isoladamente. Por isso que eu gosto muito de uma frase do Emmanuel, que está no Caminho, Verdade e Vida, capítulo 52. Ele diz assim: certificando-se o homem de que coisa alguma possui de bom, sem que Deus lhe o conceda, a vida na terra ganhará novos rumos. E para mim o Chico entendeu isso. O Chico entendeu que ele não estava sozinho. Então o trabalho não é sozinho, o ganho não é sozinho, o objetivo não é sozinho. Não é, não é. A grande essência do trabalho é a partilha. Isso é muito, muito importante. A gente entender que nós estamos juntos não é para que cada um isoladamente faça o seu, é para que em convivendo, em compartilhando uns com os outros, a gente consiga crescer junto. Então isso é um ponto importante, né? É um ponto importante porque mostra o caráter do trabalho, mostra o porquê que o trabalho existe. Até pensando assim, mesmo a vinda do Cristo, né? Enquanto Jesus estava conosco aqui encarnado na Terra, a gente vê que ele priorizou muito mais a convivência, né? Foi muito mais a convivência do que qualquer outra coisa que alguém poderia pensar. Ouvia esses dias para trás um pastor comentando sobre a última ceia, né?
E ele fez uma analogia, assim, não é uma analogia, ele fez uma reflexão que eu achei muito oportuna, e eu acho que vem daí mesmo, né? Ele dizia assim: o Cristo marcou uma mesa para falar da cruz. E por que Jesus trouxe ali sobre a cruz, né? Se a gente for ler lá no Evangelho de João, quando Jesus reúne os discípulos na última ceia, o que foi que ele falou da cruz? Ele avisou que teria, né? E qual é a motivação da cruz? Para que Jesus foi para a cruz, né? Não é porque o cristão tem que sofrer, não é porque a gente vai ser martirizado, não é isso, não. É porque ele precisava dar para a gente uma percepção do quanto o amor pelo amigo precisa ser experimentado. Até que nível esse amor pelo amigo, pela pessoa amada, até que ponto isso precisa ser vivido? Fala assim, até a morte se precisar. Então a cruz é um momento que Jesus está dizendo assim, ó, olha, se for preciso morrer, nós vamos morrer. Então a cruz é um momento porque é o testemunho máximo que o encarnado pode enxergar. É o testemunho máximo. Ninguém sabe quanto custou para Jesus descer na terra. Para a gente, imagino que tenha sido até mais penoso do que a crucificação, muito mais penoso do que a crucificação, mas aos nossos olhos. Então, ele quis também, né? É difícil a gente falar que Jesus fez uma coisa por um motivo só, né? Mas ele quis também mostrar a extensão desse amor, a que nível esse amor chega. Mas o ponto principal, portanto, não é a cruz, é a comunhão, é a convivência, é a partilha. Porque a cruz está em função da comunhão, não o contrário. Né? Jesus não reuniu os amigos porque ele iria para a cruz. Ele foi para a cruz porque ele queria reunir os amigos. E aí o fechamento disso, né? Ele marcou uma mesa para explicar a cruz. Os discípulos não entenderam absolutamente nada. Nada. Ninguém entendeu nada. Nem na hora que ele falou, na hora que ele explicou, nem na hora que ele testemunhou. Aí ele voltou e não marcou outra cruz. Ele marcou outra reunião. Então Jesus, quando ele volta, né? Entre aspas, ressuscita, ele não faz a cruz de novo. Tipo, como a dizer assim, olha, já que vocês não entenderam a cruz, deixa eu ir para a cruz de novo. E ficar indo para a cruz até o pessoal entender. Não. O que ele fez? Vocês não entenderam? Então vamos juntar de novo. Por quê? Porque a lição está na partilha. A lição está na convivência. Tá quando eu entendo que eu não dou conta sozinho. Então, quando o Chico fala para o Elias Barbosa assim, não existe Chico Xavier ele mesmo. Ele não está se apagando. Ele não está se apagando. Tanto que depois ele diz assim, ó, se é que eu tenho que existir, né? Se é que eu tenho que existir, será sempre Chico Xavier Barremano. Porque, olha, eu não faço sozinho. E aí a gente pode, né, cometer o deslize, o equívoco de achar que o Chico está dizendo isso por dizer. E eu prefiro achar que não. Eu prefiro achar que o Chico disse isso querendo dizer isso. Ele quis dizer, ele disse isso para valer. Olha, eu não fiz sozinho. Por mais que a gente tenha que reconhecer a capacidade intelectual do Chico, porque isso não dá para desconsiderar. Não se produz o que se produziu pelo Chico com um médium sem capacidade intelectual para tanto. De poesia, de narrativa, não tem como. Mas a gente vê um espírito da sabedoria do Chico olhar e dizer assim, eu não fiz sozinho. Isso quer dizer, nós eu quero dizer isso, quero reforçar isso, porque
A gente às vezes tem certeza que o trabalho ficaria mais fácil se a gente tirasse alguém. Assim, nossa, o trabalho está indo super bem, mas tem um fulano lá, se a gente tirar ele vai ficar tão melhor. Eu falei, pois é, mas a lição é o fulano. A lição é entender que o fulano faz parte. Aqui entendamos, né? Assim, faz parte do trabalho acolher o fulano, acolher a pessoa, faz parte. Faz parte. Porque a maior lição é a convivência. Então Jesus juntou para explicar a cruz, foi para a cruz, ninguém entendeu nada, ele juntou de novo. E aí que está o Chico a dizer: se é que eu tenho que existir, será sempre Chico Xavier e Emmanuel. Então esse é um ponto. O segundo que nós gostaríamos de trazer é uma entrevista que o Chico deu ao Gugu. E ali foi uma entrevista muito boa. Assim, o Chico estava bem adoentado, já bem quase ao final mesmo da encarnação. Se não me engano, a entrevista se deu em 1995. É uma entrevista que tem no YouTube, mas tem alguns pedaços que, mesmo em vídeos que dizem que ela está completa, ela não está. Então, mas não será difícil encontrar. Essa é uma entrevista que o Gugu pergunta várias coisas, pergunta do Ayrton Senna, pergunta várias coisas, e aí o Gugu faz uma pergunta para o Chico que é assim: Chico, haverá um novo Chico Xavier? Não agora, mas daqui a 100 anos, será? Será que vai ter um novo Chico? E eu acho que essa pergunta, ela é muito capciosa. Talvez o Gugu não tenha percebido, né? Mas ela é porque o sim é uma resposta ruim, o não é uma resposta ruim também. O Chico tava, assim, eu não sei se, né, se todo mundo, se o pessoal ali percebeu, mas foi uma pergunta difícil. Porque veja só, haverá um novo Chico Xavier? E aí o Chico responde assim, sim, vai ter um novo Chico. Como dizer, não, tem que ter sempre um Chico aí, né, para conduzir o movimento espírita, tem que ter uma referência, Chico Xavier, né? Tem que ter um novo Chico para trazer mais livros, tem que ter um novo Chico para expandir o espiritismo para outros países, tem que ter um novo Chico, tem que ter um grande médium de novo. Olha que difícil. A resposta não poderia ser sim. Por quê? Porque o trabalho tá sob várias cabeças, né? Como dizem os espíritos para Allan Kardec, os propósitos de Deus não se assentam sobre a cabeça de um homem. Então, e foi né, uma época, e até muito tempo depois da desencarnação do Chico, se falava muito disso, de um substituto para o Chico, de um novo Chico, né? Quem que vai? Olha, ninguém. Agora está com a gente. Agora ele passou o bastão para a gente. Agora o movimento espírita terá que se conduzir. E aí? Né? Por que ficar à espera de um guia? O guia já veio. E não é o Chico, né? O guia já veio. O guia já trouxe a revelação. O guia já trouxe o parâmetro. O que nós estamos fazendo, o que nós estamos fazendo é exercício de entendimento. É compreensão, é lapidação do nosso próprio pensamento e sentimento. Mas, então, a resposta sim para essa pergunta seria difícil, né? Haverá um novo Chico Xavier? Não agora, mas daqui 100 anos? Sim, vai ter um novo Chico. E o não, o não acho que ele é mais difícil ainda, né? Vai lá virar um novo Chico? Fala, não, é igual eu, só eu. Então, eu percebo que é difícil. Haverá um novo Chico Xavier? Fala, não, é igual esse aqui, acabou. E muitos falam, né? Muitos que conviveram com o Chico dizem isso.
Eu compreendo, né? Você imagina você conviver com uma pessoa que lê seu pensamento. Eu não sei, assim, eu fico pensando, eu ia olhar para o Chico e falar assim, é um Deus na Terra, né? Uma pessoa que você chega e não precisa dizer nada, ela já sabe, né? Como muitas vezes, uma vez, uma amiga contando, né, que teve uma oportunidade de ver o Chico só, mas ela queria tanto, tanto, tanto ver o Chico, e aí ela trabalhava com questão de aviação, e aí foi tentando organizar escalas, até que um dia deu certo, e foi, o Chico já estava esperando ela. Você imagina? Você achando, você na dúvida, será que vai dar para ver o Chico? Será que não vai? A hora que chega, o Chico já está esperando. Então, você pensar, pô, é fácil dizer que não vai ter um novo Chico, né? Porque você pensa que chegou no ápice do ser humano. E aí você raciocinar, refletir que o Chico ainda está em evolução, poxa, isso é impactante. Porque eu não conseguiria dizer, se alguém me perguntasse onde o Chico precisa melhorar, eu não sei dizer. Mas eu preciso entender que há, para além dele, coisas ainda extraordinárias e que eu nem tenho condição de enumerar. Mas aí o Chico dá uma resposta fantástica. Haverá um novo Chico Xavier? Não agora, mas daqui a 100 anos. Fala assim, eu não sou nada. Quem sou eu? Sou só mais um. E aí essa é a resposta perfeita. E aí você pode olhar e falar assim, como assim não é nada? Claro que é. Só de obras psicografadas em vida, obras que foram publicadas como autoria do Chico, enquanto ele estava encarnado, foram 412. Como assim não é nada, né? Assim, se todo mundo fizesse o nada que o Chico fez, né? A Terra já estava salva há muito tempo. Mas é por isso que comecei dizendo, né? É a compreensão que esse espírito alcançou da vida. E isso tem a ver com o primeiro ponto. Porque essa noção, eu não fiz nada, é, não, é, não é uma questão de você diminuir o seu trabalho. Não é isso. Não é uma questão de você se achar desvalido. O propósito não é esse, porque se você for por esse caminho, você corre mais o risco de se perder pela vaidade do que de alcançar a humildade. Como assim, né? Se você for pelo caminho de achar que você não vale nada mesmo, e por que isso é vaidade, né? Parece um contrassenso, mas é. É vaidade porque é você achar que você sabe mais do que Deus. Porque quando eu digo que eu não tenho valor, eu estou dizendo que Deus errou. Que Deus está insistindo numa pessoa que não vale nada. Porque eu estou aqui ainda, né? Eu tô encarnado, tô vivo, tô aqui, tô evoluindo, né? Deus deveria acabar com a minha existência. Não tô falando da física, não, né? Tô falando da existência espiritual. Por que ele não faz? Porque eu tenho valor, sim. Isso não quer dizer que eu valha mais do que qualquer outra pessoa. É por isso que lá no Pensamento e Vida o Emmanuel não deixou de anotar, né? O verme é tão amado pelo Senhor quanto o anjo que o representa diante do verme. Então, todo mundo é amado, todo mundo tem valor. Isso não quer dizer que há uma competição. Mas então, quando eu digo que eu não tenho valor, a vaidade está em eu achar que eu sei mais do que Deus.
E isso é um contrassenso. Então, o objetivo aqui não é ficar dizendo que eu não valho nada. Mas, se a gente tem uma noção da grandeza da vida, a pergunta correta é: o que de extraordinário que um ser humano pode fazer depois que Deus existe? Depois que Deus existe, o que exatamente de grandioso e extraordinário uma criatura pode fazer? Não estou dizendo que o trabalho não é bonito, não estou dizendo que o trabalho não é importante, não estou dizendo que o trabalho não tenha valor, mas estou dizendo que não há razões para se vangloriar do trabalho feito. Porque se a gente começar a pensar bem, a refletir com cautela, o que de extraordinário? O que? O que de surpreendente que uma criatura pode fazer depois que o Criador existe? Então, a gente vê o Chico fazendo isso, né? Ah, eu não valho nada. A obra é muito simples. Minhas faculdades mediúnicas são muito humildes. E a gente acha que isso é uma questão de dizer só. A questão do Chico aqui é que ele tinha uma noção muito sincera da grandeza que é a criação. Então, não é porque ele literalmente não vale nada, mas ele não poderia sentir-se grande demais. Porque todo mundo que se sentiu grande demais caiu. Então, a questão aqui não é simplesmente começar a falar que eu não valho nada. Porque se eu tentar esse caminho, eu estou indo na direção de pensar que eu realmente não valho nada. Isso não é o ponto. O objetivo aqui é, através da compreensão do tanto que a vida é abundante e infinita, o tanto que o trabalho do Criador é uma coisa estrondosa. É a partir dessa compreensão que você fala assim, gente, eu tô aqui com a pecinha num quebra-cabeça que tem trilhões de peças. Porque eu não posso cair no equívoco infantil de achar que a minha parte vale mais. De achar que a minha parte é maior ou mais importante. Existem partes, existem tarefas, existem propósitos, mas não é uma competição, então não dá para comparar. Né? Então essa resposta do Chico, ela traduz mais ainda, né? A compreensão que esse espírito tem de como a obra é infinita. E o terceiro caso que eu gosto muito de citar, e que eu acho que se alinha aí, né, com a nossa proposta de reflexão de hoje, é o terceiro e último, né? Depois a gente só faz um arremate. É numa entrevista com a Hebe. É uma entrevista possivelmente aí dos anos 80. Ela está publicada em livro, mas também vai ter aí no YouTube para quem quiser assistir. Aquela, se não me falha a memória, é aquela mesma entrevista que o Chico conta da Valéria, né? No caso da Valéria, que é a moça, né? Que o Chico visitou várias vezes para falar de Jesus, que depois visita espiritualmente o Chico, né? Se não me falha a memória, nessa mesma entrevista. E a Hebe, ela inicia a entrevista perguntando ao Chico assim: Chico, você é uma pessoa que só fez o bem a vida inteira. Você só trabalhou em favor do seu próximo a vida inteira. Não teve um dia que você cansou, não? Essa é uma pergunta. Eu fico pensando se essa é uma pergunta que eu faria. É uma pergunta que eu faria. Porque a compreensão é muito pequena. Né?
a compreensão muito pequena da vida. Então eu faria essa pergunta, falava, Chico, você não cansou? Não teve um dia que você falou, você acordou e falou, cansei de ajudar meu próximo? Cansei desse negócio de mediunidade? Perguntou, não teve um dia, Chico, que você fez isso? Que aconteceu isso com você? Que você acordou e falou assim, hoje, não, hoje eu não vou. Não teve? E por que a pergunta ela é justa? Porque uma pessoa que começa a trabalhar na mediunidade aos 17 anos e até aquela época, em décadas ininterruptas, você fala assim, será que não cansa não, né? Que motivação é essa, né? Que não acaba nunca. E, e aí completou-se, né, os seus 75 anos de atividades ininterruptas. 75 anos oficiais, né? Oficialmente falando, porque se aí for, em termos de atividade, a vida do Chico inteira foi de atividades incessantes, de trabalho incessante. Não teve um dia, Chico, você acordou e falou, não, cansei. Essa é uma outra pergunta difícil, né? Essa é uma outra pergunta difícil. Por quê? Porque o sim, fala assim, você cansou? Eu falei, cansei. Teve um dia que eu cansei. O sim é delicado. Falar, não, eu cansei de ajudar meu próximo. Cansei de essa tarefa de ir lá e estudar, cansei. Isso cansei de ir lá fazer campanha de agasalho, fazer sopa, entregar cesta. Cansei de dar passe, cansei. Isso é difícil. Não que não possa acontecer. Né? Pode, porque a gente ainda está aprendendo. A gente ainda está aprendendo o que é trabalhar no bem. Mas, deixo aí como sugestão, para quem quiser, né, para quem tiver algum interesse no porquê que nós estamos aqui dizendo que a resposta, sim, cansei. Por que ela é difícil? Capítulo 11 do Pão Nosso. Emmanuel escreve uma mensagem simplesmente intitulada O Bem é Incansável. E esse título, por si só, ele já é fonte de várias reflexões. O bem é incansável. Por isso que o Chico não podia responder sim. Não é que ele não podia, ele podia. Mas ficaria um ponto aí para a gente debater, né? E aí deixo aí como sugestão de leitura a mensagem para que se entenda por que o Emmanuel deu esse título. Porque a pergunta que fica por detrás desse título é: se o bem é incansável, por que a gente se cansa dele? Então, o Chico, a pergunta é difícil. Sim, mas você cansou? Você cansou de fazer o bem? Não estou dizendo cansaço físico, né? Não, o ponto aqui não é cansaço físico, não é cansei de esgotamento físico, porque isso acontece, né? Precisa dormir, precisa descansar, precisa repousar. Mas o cansar aqui, cansar de fazer o bem, é no sentido do propósito. Você cansou? Então, precisa refletir. Se está com esse sentimento, estou cansado do bem, precisa refletir um pouquinho mais. E aí acho que a página do Emmanuel vai ajudar. E a resposta não, nunca me cansei. Daria e essa é mais difícil ainda. Assim, por que essa resposta, por que o não seria uma resposta delicada? É porque, e aí eu vou conseguir explicar isso melhor pela resposta do Chico, mas é porque o não me cansei de fazer o bem, traz essa posição de, eu faço o bem mesmo. Eu sou excelente, eu sou tão bom, nem me cansei. Eu só fiz o bem na minha vida, passei a vida fazendo bem, eu sou extraordinariamente bom. Né? E é claro que as interpretações podem variar,
Mas a resposta do Chico ela é muito oportuna, porque a resposta dele Hebe, eu não me sinto como uma pessoa que fez ou que faz o bem. Simplesmente passei pela vida tentando cumprir o meu dever. Ponto. Aí eu falo assim, mas qual que é a grande diferença? A diferença é que nutrir esse sentimento de, nossa, eu fiz o bem, ainda carece de uma compreensão mais justa. Por quê? Porque talvez a grande compreensão, a que a gente precise realmente sentir, é assim: Deus operou o bem através de mim. Só que isso não é discurso. Não é uma questão de fazer esse discurso, de usar essa frase, né? Por isso que o Paulo, lá no final do Paulo e Estevão, quando Lucas fala para ele assim: Paulo, eu quero escrever o tanto que você é amado, tanto que as pessoas têm carinho por você, que estava naquela cena comovente, o Paulo se despedindo, e aí tem crianças, idosos, mulheres, homens, gente de todas as idades, o Tiago veio para despedir dele. O Lucas fica emocionado, ele fala assim: eu queria escrever, as pessoas têm que saber o quanto que você foi amado, o tanto que você trabalhou. E o Paulo fala assim: não, Lucas, não fala de virtudes que eu não tenho. Porque no fundo eu me sinto, está lá no Paulo Estevão, segunda parte, capítulo 8. Eu me sinto como um servo que se apropriou dos bens do Senhor para quitar as próprias dívidas. Essa é a parábola do mordomo infiel. Eu me apropriei dos bens do Senhor para quitar as minhas dívidas. Falei, que bem que eu fiz. Que bem que eu fiz. Então, uma vez na reunião mediúnica, um espírito se manifestou e falou uma coisa, eu fiquei refletindo a respeito, ele disse assim, ninguém dá bem material, a gente só repassa. Por quê? Porque o bem material não é meu, eu vou só repassar para uma pessoa que também não vai possuir, né? Ela vai usar, é usufrutuário, né? Assim, então, o que eu realmente posso fazer? Eu vou repassar os bens materiais. É isso, é fazer o bem? Pode ser. Mas o principal eu vou permitir que Deus opere através de mim em favor daquela pessoa. Isso é dever. Isso é dever. É o nosso dever. Deixar que Deus opere através da gente. Porque eu não vou ficar julgando a minha ação. Será que eu fiz o bem? Será que eu não fiz? É mais profundo ainda. Será que eu permiti que Deus agisse através de mim em favor do outro? E essa é uma compreensão tão alta, que eu acho que, de novo, por isso a gente começou a falar dizendo isso. Eu não sei se eu consigo citar uma outra pessoa que teve essa compreensão na vida. A pessoa que vai para uma entrevista e consegue dizer assim, eu não me considero uma pessoa que fez ou que faz o bem. Eu passei pela vida tentando cumprir o meu dever. Por que eu acho que essa... Veja, não é uma questão de que o que o Chico fez não é o bem, ou o que foi feito através do Chico. Não é essa, não é só isso, né? A questão é o que eu estou contabilizando. Porque o maior risco de eu ficar contabilizando o bem que eu faço é a minha expectativa de retorno. Ou é a minha expectativa de brilhar, né? de aparecer. Então, esse que é o problema, esse que é o ponto. Então, ali o Chico trouxe uma percepção que nos ajuda a não cair nessa armadilha, essa armadilha besta, de ficar dizendo, não, porque eu faço muito bem, não, porque eu já salvei tantas pessoas, não, porque...
Gente, é Deus operando através da gente, né? E a gente cumprindo o nosso dever, enquanto irmãos, enquanto família universal. Porque a preocupação se eu estou fazendo bem ou não, talvez ela está muito ligada na minha expectativa do que eu vou ganhar com isso. Aí o Chico traz uma compreensão de dever. Olha, eu fiz o que eu tinha que fazer. Era o meu dever. Foi aquilo que me competia. Eu não tinha como fazer outra coisa. Então, eu não sou uma pessoa, não me sinto uma pessoa que fez ou que faz o bem. Simplesmente, todos os dias, busquei cumprir o meu dever. E isso acende para nós uma luz, para dizer assim, olha, as nossas tarefas, o ambiente que a gente está, um grupo como o GRESG, ou o nosso grupo espírita, o lugar, a empresa que a gente trabalha, a casa que a gente mora. O ponto aqui não é a gente ficar fazendo conta. Ah, eu fiz 3 ações boas hoje. É muito mais profundo. Porque toca no ponto de o que é que eu poderia fazer e o que é que eu fiz. Com qual motivação eu fiz, com qual propósito eu fiz. Porque daqui a pouco nós estamos competindo. Quem que entrega mais cesta básica? Tá bom, né? Quiser competir, tudo bem. Mas é uma dó. Porque nós estamos diante de um tesouro. A doutrina espírita é um tesouro que veio apontar para a gente um rumo. Falar, olha, o mais importante, as relações que você constrói, o quanto que você consegue lapidar do seu coração, o quanto que você consegue genuinamente, verdadeiramente se preocupar com o outro. Porque, no fundo, isso aí está tocando no ponto. Como é que você entende a vida? Como é que você entende a vida? Você entende a vida como uma corrida e que quem chegar primeiro quem alcançar primeiro os objetivos vai ser recompensado, vai ser o encarnado do mês. Será? Não sei. Assim, acho que essa vida do Chico, essa encarnação do Chico, ela fala muito alto, do quão alto a gente tem que olhar, para que a gente não corra o risco de ficar disputando mesquinharia, né? Não, vamos todo mundo junto, cumprindo o que a gente tem que cumprir, a tal ponto que não importe mais pela recompensa. Assim, o que você vai ganhar com isso? Eu falei assim, não preciso ganhar nada, eu já ganhei. Não preciso ganhar nada. É isso, meus amigos. Eu, particularmente, tenho buscado olhar para a vida do Chico e de tantos outros, né? De tantos outros. Olhar para a vida do Chico buscando essa inspiração. Olhar a vida, tentar entender a vida como esses espíritos entenderam. Como Kardec entendeu, como Chico entendeu, como Eurípides entendeu, como Bezerra entendeu, como tanta gente boa. Como Alcione entendeu, como Lívia entendeu. Porque é a partir disso que a gente vai conseguir conduzir o nosso livre-arbítrio no que há de melhor. Porque se a gente entender a vida nessa dimensão, de que a gente está aqui para cumprir dever, para trabalhar, para aprender, como o Chico fez, acho que a gente acerta o trilho aí da nossa trajetória evolutiva. Eu agradeço a sua atenção, a sua presença, que todos nós possamos nos inspirar aí nessa vida de abnegação e trabalhar
trabalhar sem cessar.